ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, 12:02 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ver os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, toda quinta-feira, essa edição do Gente do MPD que Fala é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Só para esclarecer o público do nosso programa, nós não estamos nos estúdios da Rádio Trianon, estamos fazendo esta edição do programa de forma remota por uma ferramenta de videoconferência na internet, em razão de tudo que já sabemos em relação à questão do coronavírus. Estamos adotando essas medidas para que todo mundo se adapte a essa situação. Vou apresentar agora os nossos convidados de hoje. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, professor, escritor, ex-presidente do Ministério Público, do Movimento do Ministério Público Democrático e presidente atual do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bem, doutor Roberto Liviano? Estamos ainda adaptando aos tempos do coronavírus, né, Mauro? É um prazer com você, com o doutor Álvaro, e no âmbito do possível oferecer informações aí à sociedade. Como você disse, informação é a melhor prevenção. Informação, transparência, diálogo, democracia são ferramentas imprescindíveis para que nós possamos atravessar esse momento difícil da história da humanidade. É importante, vamos dialogar, conversar um pouco a respeito de tudo aquilo que está se batendo aí sobre a crise da pandemia do... Sim, também apresentando agora o Dr. Álvaro Putinelli Júnior. Dr. Álvaro é médico patologista clínico, professor de Clínica Médica e Medicina Laboratorial da Unifesp e também diretor científico da SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Dr. Álvaro Putinelli, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, aqueles que nos ouvem, nos assistem pelas redes sociais. Esperamos aqui contribuir um pouco nesse momento, né, tão delicado que passamos todos com essa pandemia. Então vamos lá para a nossa prestação de serviço com o nosso primeiro tema do Gente do MPD que Fala. Tema de discórdia entre políticos e empresários, a necessidade de isolamento da população na atual fase da pandemia da Covid-19 no Brasil parece ser consensual entre economistas, que defendem uma ação rápida, coordenada e menos ruidosa do governo. Segundo muitos deles, isso não significa ignorar os seus efeitos negativos, muito maiores que a crise global de 2008, assim cuidar para que o problema termine logo, para a sua recuperação começar o quanto antes. Antes da gente entrar devidamente nesse tema, doutor Álvaro Putinelli, só para a gente esclarecer o público que nos acompanha, qual é a diferença entre o que está sendo adotado hoje em alguns estados em relação ao isolamento da população e aquilo que o presidente Bolsonaro está sugerindo? Bom, acho que a diferença principal, nem entrando em termos eminentemente técnicos, como isolamento horizontal ou vertical, em breves palavras, seria a diferença entre isolarmos toda a população ou procurarmos isolar populações específicas, populações de maior vulnerabilidade. Então, ao invés de a gente propor que todas as pessoas que consigam ficar em casa, né, claro que a gente sempre vai ter alguma parcela da população que tem que sair à rua, né, os profissionais de saúde, os profissionais que estão cuidando da cadeia de abastecimento e assim por diante. Mas a maior parte da população fica segregada em casa. Por outro lado, a outra proposta seria segregarmos ou isolarmos somente aquelas pessoas de maior risco. Por exemplo, os idosos, aquelas pessoas que têm alguma doença em que a imunidade fica comprometida. E a doença mais comum do nosso meio que compromete a imunidade é o diabetes. Mas, além do diabetes, são aquelas pessoas que fazem tratamento para câncer, pessoas que têm doenças
autoimunes, né, como, por exemplo, o lúpus, ou pessoas que têm HIV, que tem uma doença adquirida que causa déficit na imunidade. Então, seriam todos esses grupos que, quando nós começamos a comparar, né, uma população e outra, nós vemos que, se nós formos colocar tudo ao pé da letra, talvez a diferença entre as pessoas que sejam liberadas da segregação, do isolamento social, não seja tão diferente daquela medida onde a gente pede que todas colaborem com essa questão. Né? E para complementar, a gente sabe que esta medida é a melhor medida que conhecemos até o momento, ou seja, como não há vacina e nem ainda tratamentos efetivos, a melhor maneira ainda é nós não entrarmos em contato uns com os outros para evitar a disseminação do vírus pela população. Procurador Roberto Liviano, quando eu disse agora aqui, a nota aponta o seguinte, em questão ao isolamento da população, nessa atual fase da pandemia do Covid-19, isso parece ser consensual. Se é consensual entre economistas, mas é um tema de discórdia entre políticos e empresários, cai por terra essa discórdia? Qual que é a sua avaliação? Veja, Mauro, eu penso que é importante, ponderou, né? Nós não temos ainda tratamento, não temos ainda a eficácia da cloroquina comprovada, há um trabalho experimental em andamento, um grupo de UTI, sob a coordenação do Hospital Albert Einstein e outras UTIs, a vacina sendo trabalhada, mas como se sabe, ela será finalizada dentro de 1 ano e meio. Portanto, a solução em termos de medicamento, em termos de vacina, não é algo que nós teremos de imediato. Portanto, essa pandemia é um drama que o mundo está vivendo, qual ninguém estava preparado, ninguém sabia que isso ocorreria. É uma situação que todo mundo é pego de surpresa, não há soluções prontas e acabadas para essa situação. Eu concordo com o Dr. Álvaro que o que nos parece mais adequado é nos isolarmos a disseminação. Né? Pelo que se diz, pelas informações que se tem, pelo que o mundo já sofreu em relação aos efeitos da pandemia, pessoas de faixas etárias menores, pelo que se divulga na Itália, nenhuma pessoa aos 30 anos. Né? Faixas etárias menores, os riscos são menores. No entanto, eles são vetores transmissores do vírus. Portanto, essa questão do isolamento, a essa transmissão e a retransmissão. Portanto, o isolamento não é algo bom, não é algo com pessoas, não é algo bom, não é algo positivo para a economia. Né? Mesmo frisou, os próprios economistas examinando, verificam que não há outro caminho. Dores do país verificam que nós não temos outra alternativa. Que isto está virando um jogo, um cabo de força entre o presidente da República e os governadores. Estamos chegando ao ponto extremo do ir nessas situações que foram ditas aí, pessoas da saúde, como colocou com propriedade, pessoas da rede de abastecimento, precisam ser excluídas, mas o presidente incluiu no decreto de calamidade como situação emergencial as lotéricas da emergência, da calamidade. Quer dizer, é necessário que quem tem responsabilidade dos postos em que se encontra tenha noção, tenha equilíbrio para tomada de posições corretas em relação a tudo isso. A meu ver, o ministro da Saúde tem se conduzido de maneira correta na gestão desta crise. Ao ver, é necessário que cada um tenha a serenidade, o equilíbrio, a postura correta. Eu não sou da área médica, né? Eu não tenho formação médica, mas pelas informações que eu obtive, pelo que eu li, e eu estou bastante preocupado com o andamento de tudo isso, me parece
isolamento é necessário, né? Que ele seja necessário da forma mais abreviada possível, e quando a economia sofre, as pessoas sofrem as consequências, especialmente as mais pobres, as mais vulneráveis. O prejuízo à economia, ele vulnera a toda a sociedade, especialmente os mais pobres, né? Então, que esse isolamento dure possível, e sempre lembrando que o isolamento visa um número grande de pessoas não precise se socorrer do sistema de saúde, que pode entrar em colapso, porque se muita gente dos respiradores ao mesmo tempo, há um número gigantesco, não dispõe sequer de um respirador, né? Nós podemos ter um colapso, e é isso que ninguém quer, né? Doutor Álvaro Putinelli, como médico, o senhor consegue estabelecer um ponto de equilíbrio entre a proteção da saúde da população e a defesa da economia, evitar uma contaminação, desculpe o trocadilho, uma contaminação maior da economia por conta dos efeitos do coronavírus? Olha, a economia não é bem a minha área de formação. Então, assim, as informações sobre o quanto as empresas suportariam, as famílias suportariam, eu tenho informação do cidadão comum. Eu posso traçar uma linha geral, é que a gente sabe que o nosso país é realmente um país pobre, muitas pessoas precisam trabalhar efetivamente porque vivem do dinheiro da semana, do seu dia a dia, né, no seu trabalho. Isso realmente é um ponto que nos preocupa, né? Mas também, né, puxando o gancho da questão da precariedade do nosso sistema de saúde, e veja, não estou falando de algo atual, é uma precariedade, assim, todo o nosso sistema de saúde se sentiu frágil perante a pandemia, né? Mesmo hospitais grandes e bem equipados estão fazendo esquemas altamente complexos, estão empenhando grandes esforços para manter o serviço funcionando, ou seja, não é exclusividade do sistema público, todo o nosso sistema de saúde está sofrendo com essa questão. Então, eu dizer para vocês quanto seria o tempo máximo que a gente poderia suportar, levando em questão da economia, eu não saberia dizer com precisão, sendo bem claro, bem sincero, mas eu posso falar que do ponto de vista médico, essa é a nossa melhor arma disponível no momento. Porque também nós temos que lembrar que, apesar, né, dessa população mais jovem se sentir protegida, não significa que ela não fique doente. Significa que ela tem uma taxa menor de mortalidade, né? Então, até o momento, percebemos que os idosos têm uma taxa de mortalidade maior. Porém, né, a taxa de adoecimento também não é desprezível nas outras faixas etárias. A questão é que essa população mais jovem também vai precisar de um certo grau de tratamento hospitalar. E é aí que entra o colapso do sistema. Esse é o temor do colapso do sistema de saúde, né? São aqueles que não podem, não vão precisar necessariamente de um respirador, mas vão necessariamente precisar de acompanhamento hospitalar. E a nossa capacidade de absorver isso fica extremamente prejudicada. Agora, quando uma pequena parcela, mesmo da população jovem, necessite de um respirador, né, a chance dela sobreviver a esse processo é bem maior que o idoso. Mas, como eu falei, ela também vai precisar de um aparelho, ela também vai precisar de cuidados intensivos. E é esse o nosso grande temor, quer dizer, que o número de casos seja superior à capacidade que todos os sistemas, né, ou ambos os sistemas público e privado vêm empenhando para montar, disponibilizar esses leitos. Então, o que nós queremos é ter o menor número de casos, que eles vão vir, não há como, né, a gente impedir a doença tem o seu curso perante a população. Mas eles vêm de uma forma mais espaçada, de tal sorte que a gente consiga, né, atender a todos, ou seja, mesmo os casos novos, eles vão ser atendidos porque os casos anteriores já conseguiram ter alta hospitalar, ter alta do serviço de saúde. Então, é essa racionalização que vem sendo proposta, perante uma situação absolutamente nova, né, de uma pandemia que ocorreu numa velocidade espantosa.
né, e com proporções bastante severas da população. Sim. Justamente, só um complemento isso que o Dr. Álvaro disse, e eu talvez tenha me expressado mal, e ele corrigiu muito bem. Os mais jovens, o fato da taxa de letalidade ser menor não significa que isso não seja um problema que deva ser observado, e ele observou com propriedade. No momento que o jovem também adoece, no momento que o jovem também precisa recorrer ao hospital, à unidade de saúde, isso agrava esse problema de você sobrecarregar o sistema, né? Por essa razão é que o isolamento se torna extremamente importante, porque todos vão demandar o sistema em algum momento. Essas são razões que reforçam a necessidade do isolamento, né? E que as pessoas tenham realmente esta consciência de que a busca pelo hospital deve ser o último recurso, né? As pessoas devem ter o cuidado de procurar, dentro do possível, quando os sintomas sejam leves, procurar se tratar e procurar o hospital quando tem a dificuldade grave respiratória, quando há sintomas mais graves. Não por qualquer tipo de sintoma procurar o hospital, porque não se tem condição de atender a toda essa demanda. Desculpa, Mauro, eu te cortei. Diga lá. Vamos lá. Ainda no questionamento anterior que eu fiz ao doutor Putinelli, procurador Liviano, essa dificuldade em se estabelecer o ponto de equilíbrio entre a proteção da saúde e a defesa da economia, ela está no fato de que falta ao Brasil focar no planejamento do tempo de saída do isolamento? Essa questão do planejamento, a meu ver, e disse aqui em participações anteriores do programa, é uma cultural nova, não só nosso, mas no Brasil. Eu vejo que falta essa cultura de planejamento. Aliás, na área da saúde, isso se vê, a meu ver, com muita clareza, né? De uma série, pode observar que não é só no Brasil, né? Estão sofrendo com a pandemia, e este problema se vê exposto em vários lugares. Não só nós que vamos sofrer, os países europeus, que são países culturalmente avançados, que têm níveis educacionais altos e estão sendo vulnerados severamente ao vírus, e você vê ali problemas graves em relação a isso, à exceção da Alemanha. A Alemanha tem uma taxa, tem uma quantidade de leitos alta em relação à população, então a Alemanha pode ser considerada uma exceção dentro do contexto europeu, né? Mas a Itália, a Espanha, Portugal, a França têm tido um número de mortes assombroso, têm tido problemas graves em relação a tudo isso, e nós, infelizmente, vamos sofrer com essa situação também. Uma outra questão que me parece muito séria e muito grave, que de uma maneira importante colabora com isso, a nossa histórica corrupção. Muito dinheiro que deveria ser destinado a essa no meio. Então, se nós não temos hospitais, em grande medida, dinheiro que deveria ser destinado à saúde, se deu. Em 2011, o nosso craque querido, Ronaldo Fenômeno, declarou à mídia que o Brasil não precisa de estádios, né? No que ele pelo presidente Lula, né? Não precisamos de hospitais, precisamos de estádios, pois estão aí. Estádios que são elefantes brancos, muitos dos estádios não têm jogos, como na Amazônia, no Distrito Federal, os estádios estão ali, as moscas, né? E os leitos faltam, né? Então, esse é um problema grave, a corrupção também, ela corroeu nosso sistema de saúde, né? Por décadas e décadas, e até séculos de corrupção que nos corroeu. O problema, má gestão, né? Destinação indevida de verbas, esse é um preço que vamos pagar. É interessante destacar nesse mar de problemas o trabalho dedicado da Operação Lava Jato, só para fechar o meu comentário, 6 anos de Operação Lava Jato, 1 bilhão e 600 milhões, objeto de um acordo que foi celebrado, os desvios da Petrobras, esse dinheiro
para a ajuda na contenção da pandemia, por força de uma decisão do Supremo. É dinheiro graças ao trabalho da Lava Jato, né? Foi por nos Estados Unidos, sociedade, danos aos acionistas da Petrobras, a operação lá como dois fora do país do combate à corrupção, colaborando aí na contenção dos problemas aí, esse drama mundial do coronavírus. E já que o senhor tocou no assunto, no nome do jogador, do atleta Ronaldo, fenômeno, à época ele disse que não se fazia a Copa do Mundo com hospitais, e sim... e hoje, curiosamente, nós vemos o estádio do Pacaembu, claro, não foi construído para a Copa do Mundo em 2014, mas o estádio do Pacaembu sendo usado como um hospital de campanha, curiosamente, não é? As ironias do destino, né? Não se faz Copa do Mundo com estádio, mas se combate o coronavírus no estádio do Pacaembu com um trabalho que deve ser reconhecido de muito empenho, de muita dedicação do governo do estado. Rapidamente estão construindo aí, estão viabilizando hospitais de campanha, disponibilizando 2.000 leitos para atender essa demanda emergencial. E nós temos aí alguns dias até que essa demanda gigantesca, né? Então o que se espera realmente dos dirigentes é que se prepare para isso, né? Menos bater boca, menos querer brincar do óbvio e mais se preparar por aí de pior, de grave, porque é sério, não existe nada mais prioritário que preservar. Isso tem que ser a prioridade máxima de um gestor que tem a responsabilidade de governar. Isso que tem que estar em primeiro lugar. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais e transmitindo por uma ferramenta de videoconferência pela internet. Você pode fazer perguntas aos nossos convidados, 974012235 é o número de WhatsApp, e hoje, quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Hoje com a gente, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, e Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, médico patologista. Seguindo aqui para mais um tema, um dos maiores especialistas em vírus do Brasil, Amilcar Tanuri, não vê a cloroquina como esperança de tratamento contra o novo coronavírus. O Dr. Amilcar Tanuri é integrante do laboratório onde são feitos testes de diagnóstico para o Covid-19. Ele diz que a droga necessária para bloquear o vírus poderia matar os pacientes. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, têm se referido à substância como promissora no enfrentamento da enfermidade. Dr. Álvaro Puccinelli, por conta dessa observação aqui do Amilcar Tanuri, um balde d'água fria em relação à cloroquina? Não necessariamente, né? A cloroquina é uma substância já bem conhecida, ela já é produzida no Brasil, em vários países do mundo, só lembrando que ela tem 3 grandes indicações médicas, uma para tratamento da malária, uma doença endêmica no nosso país, né? Outro é para artrite reumatoide e para o lúpus, né? Então essas 3 doenças são as que demandam principalmente o consumo dessa substância, né? Quando uma nova droga ela entra no mercado, assim, a gente, ou ela entra na fase de pesquisa, no caso é uma nova pesquisa, a gente nem coloca todas as esperanças, nem acha aquilo um delírio, ou seja, né, alguns grupos mais radicais vão falar, isso é um delírio, essa droga não serve para isso, e outros vão achar que ela é a droga definitiva. Não, no atual momento não dá para dizer nem uma coisa, nem outra, né? Demandam-se pesquisas. Vários protocolos estão sendo feitos no Brasil, fora do Brasil, para tentar verificar a eficácia dessa droga. Normalmente, uma droga, quando ela entra para ela chegar ao consumo das pessoas, é um processo que demora anos, demanda muita pesquisa, pesquisa com voluntários sadios, desde a pesquisa, lógico,
inicial com animais, depois com voluntários sadios, com voluntários selecionados para a doença, com estudos enormes, multicêntricos, mas isso não é possível, não temos esse tempo. Então, tenta-se fazer protocolos dentro dos preceitos éticos e científicos, é bem claro, né? Não é porque a esperança vai se fazendo de qualquer jeito, quer dizer, passa por um comitê de ética e pesquisa, passa por tem uma avaliação do crivo científico da substância, da nova proposta de tratamento, e é isso que nós estamos esperando ver o resultado dessas avaliações. No atual momento, eu não diria, como falei, que nem que é uma coisa absolutamente inútil, nem que seja a resposta final. Tudo vai depender do resultado desses protocolos, ou seja, de como os pacientes vão reagir após o uso da medicação, né? O que é importante a gente ressaltar aqui, infelizmente, assim que surgiu o boato, nesse momento atípico, anômalo, né, que nós estamos vivendo, muitas pessoas foram correndo na farmácia e conseguiram comprar essa substância, né, conseguiram comprar e guardaram em casa, né? E com isso, a gente acaba vendo, sumiu a droga no mercado, e algumas pessoas precisam dessa droga. Falei, quem tem malária, reumatoide, lúpus, precisa do medicamento. Então, é uma atitude um tanto quanto insana e até egoísta, assim, né, se a gente pode dizer assim, dessas pessoas que foram correndo comprar esses medicamentos. E ainda já estão surgindo alguns relatos de intoxicação pelo mau uso da substância, ou seja, como uma substância que não é isenta de efeitos colaterais, como qualquer medicamento, quando ele é mal utilizado, em dose errada, e na indicação errada, a chance dele causar problema é muito grande. Então, pessoas estão inadvertidamente se intoxicando pela substância quando isso não deveria de forma alguma acontecer, né? As pessoas não deveriam ter nenhum contato com a substância. Então, temos que aguardar, os protocolos estão sendo feitos em hospitais de ponta no Brasil, tanto no âmbito público quanto privado, fora do Brasil, e assim que esses dados forem sendo publicados, nós vamos os cientistas, os médicos juntam toda essa informação e podem dar um veredito mais claro se a droga vai ser utilizada ou não, e em quais casos, em quais condições ela se mostrou eficaz ou não. Dr. Álvaro Puccinelli, quando surge uma nova doença, seja ela provocada por um vírus, que é o caso agora, ou seja, provocada por uma bactéria, como que é o trabalho da ciência? Os pesquisadores partem para a tentativa de uma solução a partir de medicamentos que já existem e que possam ser utilizados para o tratamento dessa nova doença, ou começa tudo do zero? O que é mais comum? Nesse caso especial, a gente tem que lançar a mão do arsenal que já temos. O desenvolvimento de uma nova droga pode levar até 10 anos, ou seja, a gente não temos 10 anos para esperar para essa nova droga surgir no mercado. Então, lança-se mão do que nós temos em dosagens um pouco diferente do habitual, ou em formato diferente do habitual. É a forma mais rápida que a medicina lança a mão no tratamento. Mas, quando uma doença passa a ser, então, endêmica, né, ela passa a existir, né, de forma contínua na população, aí a indústria farmacêutica e os centros de pesquisa nas universidades vão atrás de substâncias que possam dar uma solução melhor do que aquela que temos no mercado. Então, às vezes doenças antigas também passaram por esse processo. Antes de nós termos os antibióticos, muitos compostos foram utilizados para tratamento de doenças infecciosas, né? E esses compostos, esses medicamentos, às vezes eram mais tóxicos ou piores do que a própria doença que eles estavam tentando tratar. Surgiram os antibióticos, eles foram incorporados, têm o seu papel, mas as doenças vão evoluindo, novos antibióticos vão surgindo. Então, essa é uma corrida contínua entre as doenças, sejam elas infecciosas, no caso agora, infecto-contagiosas, ou sejam outras doenças crônicas, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, né, em que a gente vai com o entendimento crescente da doença, de como ela atua no organismo, nós vamos propondo tratamentos mais efetivos, ou seja, pegando pontos mais chave do desenvolvimento da doença para que ela seja
mitigada. E nesse caso ainda das doenças infecto-contagiosas, nós temos a questão das vacinas, que é a grande esperança, nós tenhamos uma prevenção universal dessa doença. E a vacina é algo que vai se mostrar viável no período de um ano e meio, e aí esse vírus, esperamos que ele não vai ter, que ele não cause nenhum problema maior passando essa pandemia, ou seja, que após o surgimento da vacina, ele seja devidamente contido, né? Agora, só que nós temos que vacinar as pessoas, né? Sabemos que é um movimento anti-vacina que causou alguns estragos. Nós estamos tendo ainda, lembrar que nós estamos tendo ainda vários casos de sarampo causados, a volta dessa doença é causada basicamente por aqueles que não vacinam, as pessoas que não se vacinam, a si próprias ou a seus filhos. Então, permite que o vírus circule. Então, essa é a ideia que tem que ficar. Quando nós temos uma ferramenta que impeça o vírus de circular, né, a doença fica controlada. Em alguns casos, como a varíola, foi até erradicada, né? Mas assim, casos que nós temos de sucesso, né, que era o sarampo e depois voltou, que é a poliomielite, que está sob controle, tudo isso se deve graças à vacina. Antes de eu passar a palavra novamente para o procurador Roberto Liviano, já que o senhor tocou nessa questão da campanha, muitas pessoas que adotam essa campanha de anti-vacinação, o que aqui determina que pessoas não vacinem seus filhos contra o sarampo, uma doença antiga, muito tradicional, e queiram, quando surge uma doença nova, como no caso do coronavírus, a descoberta imediata de uma vacina, sendo que essas pessoas são justamente contra as vacinas. São mistérios da mente humana, né? Nós não sabemos. São pessoas, é um discurso absolutamente antagônico, ou seja, né? Mas as pessoas, infelizmente, quando elas não vacinam, elas estão pensando que estão protegendo a si próprias ou aos seus filhos, quando na verdade não estão, né? Elas estão deixando que o seu filho e a si próprio fique suscetível à doença e também não estão pensando no próximo, porque se o vírus circula entre as pessoas, não significa que só o meu filho possa pegar ou eu possa pegar, significa que a minha mãe, meu pai, meus parentes, meus amigos possam pegar esse vírus. Então, eu diria que é uma atitude até egoísta não querer vacinar, não pensar no todo, no coletivo, né, que as pessoas devem se proteger. O vírus está aí fazendo pressão, o vírus do sarampo ele não foi extinto da face da Terra, né, ele circula de forma muito restrita e nas pessoas vacinadas ele nem vai causar nada, ele pode causar até uma infecção inaparente, porque as pessoas já têm as defesas já previamente armadas contra o vírus pela vacina. Agora, quando uma pequena parte da população, ou uma parte da população, passa a não vacinar, esse vírus circula com maior rapidez, com maior velocidade. E aí contamina outras pessoas. Então, é uma atitude, vacinar não é uma atitude de preocupação consigo, com os seus e com o seu semelhante, né? Procurador Roberto Liviano, essa questão comportamental, eu queria a sua avaliação também, essa correria que houve para as farmácias em busca de cloroquina como sendo a salvação para o problema do coronavírus, sem que houvesse mais informações a respeito disso, se o medicamento de fato fosse indicado para o tratamento. Olha, como disse o Dr. Álvaro, também tenho esperança que cloroquina funcione. Parece que a aplicação dela, junto com a azitromicina, tem mostrado perspectivas promissoras, mas ainda afirmações. Mas eu concordo que é muito triste de egoísta das pessoas, essa atitude irresponsável de utilizar em dosagem errada, inclusive já a notícia de morte pelo vidro da cloroquina. Já a notícia de quem morreu devidamente por cloroquina. Quem nos ouve, nos vê, que saiba que a cloroquina usada indevidamente pode causar a morte, né? Então, o uso egoístico, a compra egoística, sem pensar no coletivo, é absolutamente triste e nos causa esse sentimento ruim. Eu tenho certeza, Mauro,
que depois desta crise que a humanidade está, certeza que muitas relações serão refundidas no mundo antes, e temos um mundo agora da pandemia, e teremos a refundação da sociedade. E eu espero que essas novas relações, elas, uma solidariedade global, né? É importante que a sociedade tenha nessas suas interações, que as pessoas coloquem esse como elemento fundamental nessas interações, que a solidariedade seja um elemento fundamental nesse interagir com pessoas. Este problema que envolve a humanidade, já com mais de 15 mil mortos da pandemia, sirva como um alerta, né? Esse momento de recolhimento às casas também uma reflexão importante em relação ao valor da família, em relação ao valor da própria, em relação a uma série de coisas que as pessoas estão determinaram a partir de tudo isso, que possa ser feita uma revalorização. Depois da pandemia, muitas coisas se remodelaram e nós devemos ter um novo. Espero, sinceramente, que isso aconteça. O programa Gente que Fala de hoje conversa com o Dr. Roberto Oliviano, procurador de Justiça, professor e escritor, e também com o Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, médico patologista clínico. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, além das redes sociais. Essa transmissão acontece por uma ferramenta de videoconferência e não diretamente dos estúdios da Rádio Trianon. Perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp 97401-2235, 97401-2235. Antes do próximo tema aqui do programa Gente que Fala, eu vou passar aqui uma mensagem do governo federal a respeito do seguinte: ao contrário do que vem sendo disseminado nas redes sociais, não há cura para o novo coronavírus. Receitas mirabolantes à base de chá de erva doce, chá de alho, até uísque com mel, já foram apontados como antídotos para evitar a infecção. Essas dicas milagrosas, na verdade, não passam de fake news, como reforça o infectologista do Hospital Emílio Ribas, o Instituto Emílio Ribas, o Dr. Francisco Ivanildo. São fake news. Segundo o Dr. Francisco Ivanildo, não existe nenhum medicamento que seja licenciado para utilização e nem que tenha atividade comprovada. O tratamento que existe disponível contra o coronavírus é sintomático e de suporte. Segundo o Dr. Francisco Ivanildo, aquele indivíduo que tem quadro mais leve, que tem febre, dor de cabeça, vai receber analgésico e antitérmico. Se ele precisar de internação, oxigenação no pulmão, vai receber o oxigênio com a ajuda de um respirador. É isso que a gente tem para ajudar o paciente enquanto o vírus cumpre o seu ciclo no organismo e não tem nenhum medicamento de ação direta sobre o vírus, conclui o Dr. Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como a medida mais eficaz. E, além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool em gel. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Está aqui a mensagem, então, do Ministério da Saúde. Para seguir aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala, Giorgio Agamben, um dos maiores filósofos vivos, publicou uma série de textos sobre as medidas de confinamento e quarentena em vigor hoje na maior parte do mundo. E não é contra essas medidas. A pandemia atual, assim como o terrorismo antes disso, são ameaças reais, mas funcionam como pretextos para o poder reduzir a nossa liberdade, a sua sede de mais domínio. Em outras palavras,
Se sobreviver for o valor supremo, o poder será autorizado a cometer abusos, desde que proteja as nossas vidas. Procurador Roberto Liviano, a partir do que pensa aqui o filósofo Giorgio Agamben, nós estamos renunciando à liberdade? Não estamos renunciando à liberdade, mas nós estamos vivendo um drama, ações gigantescas, universais, e nós temos que ter a noção de importância suprema, e é necessário é necessário abrir mão de parcela de direitos, de liberdade, de um interesse coletivo. O isolamento, como nós já dissemos aqui, nesse debate, o isolamento não é agradável. O isolamento é algo que a gente gosta de fazer, mas o isolamento é a forma que nos parece mais eficaz para que nós possamos conter a disseminação do vírus, para que nós possamos evitar a demanda dada ao sistema de saúde para evitar o colapso. Existe uma ciência exata para lidar com essa situação, que nos parece razoável diante das circunstâncias. Como disse o filósofo Ortega y Gasset, o homem é o homem em suas circunstâncias. As nossas circunstâncias são essas. Estão, como já se esclareceu aí nessa nota que você acaba de ler. Não há um remédio para o vírus. Você lida com os sintomas. Nós temos que fazer o isolamento para evitar a disseminação do vírus. É isso que se nos apresenta, é isso que nós podemos fazer de melhor. E eu penso que vale muito a pena observar as experiências, como é que o mundo está lidando com isso. Como é que foram as experiências mais exitosas, enfrentaram isso melhor. A Coreia do Sul, por exemplo, pelo que se noticia, é o país que teve o maior êxito de todo o planeta, da crise. Quais foram as estratégias que a Coreia do Sul adotou? É o país que teve menos mortes. Quais foram os instrumentos que foram utilizados na Alemanha? Óbvio que nós não vamos imitar cegamente o que foi feito lá, porque os nossos elementos, nós precisamos ter a humildade de observar, de procurar aprender e usar os elementos que nós temos aqui, e que os nossos governantes tenham a seriedade, a responsabilidade, a humildade de tomar as decisões corretas, liderar e fazer aquilo que é necessário no caminho menos danoso, tanto para a saúde das pessoas como para a proteção da economia. No caso da Coreia do Sul, procurador Liviano, o fiel da balança aí foi a tecnologia, o que nós não detemos. Lá, por exemplo, eles têm sensores que medem a temperatura corporal das pessoas nos ambientes e conseguem identificar essas pessoas para fazerem um isolamento a seguir, né? Eles têm tecnologia, eles investiram nas últimas décadas de maneira maciça em educação, eles fizeram uma revolução na educação em período integral, o que determinou o posicionamento da Coreia do Sul em matéria, por exemplo, de combate à corrupção. A Coreia do Sul, 30, 40 anos, semelhante ao do Brasil. A Coreia do Sul é um outro país em matéria de combate à corrupção. Aliás, a Coreia do Sul acaba de receber, pela primeira vez na história, de melhor filme, um país que língua que não é o inglês, né? Um feito absolutamente notável, um filme que todos, o filme Parasita, deve ser observado, uma proposta a respeito de temas fundamentais, visto humanístico, né? Está acontecendo ali na Coreia do Sul, merece ser observado. E eu destaco mais um usado na Coreia do Sul, Mauro: transparência. A Coreia do Sul não teve nenhum momento escondeu aquilo que estava acontecendo das pessoas. Usou a tecnologia, como você bem mostrando. Nas democracias você deve esconder informações. Como você bem falou, informação é a melhor prevenção. Campanha da Rádio Trianon, né? Então nós devemos mostrar
para tudo que está acontecendo. Uma democracia, tudo deve ser exposto, democracia deve ter sempre o primado, deve se mostrar tudo que está acontecendo. Então, a Coreia do Sul, um resultado eficiente, usando tecnologia, usando transparência, usando planejamento, observar tudo isso que foi feito lá, que saibamos aprender alguma coisa, mas daqui para frente, que saibamos aprender com aquilo que a Coreia do Sul, para ver se daqui para frente nós melhoramos alguma coisa. Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, nós damos a vida por um valor ou a vida, de fato, é o valor? Acho que a vida, de fato, é o valor máximo, né, que nós temos, né? Essa é a principal função, né, preservar a vida, né, lutar pela vida é a principal função do médico e de todos os outros profissionais de saúde. Então, e nós até estamos aqui na presença do procurador, Liviano, que sabe que os crimes contra a vida são os de pena mais dura, né, porque o maior bem do ser humano é a vida, né, e isso é fundamental. Então, a gente não vê, eu particularmente não vejo, né, como algo abusivo, ser imposto alguma medida mais amarga, mais dura, na questão de como abuso ou ferir alguma liberdade do indivíduo, né. Alguns países, por exemplo, obrigam, né, ou impõem sanções àqueles que, por exemplo, que não se vacinam, como estamos falando da vacina agora há pouco, né. Mas nessa situação absolutamente de exceção, absolutamente de guerra que a gente vive, algumas medidas não tão boas, aparentemente, assim, têm que ser tomadas. E, infelizmente, essa é uma das que está sendo tomada, que é pedir para as pessoas mantenham o isolamento social, né. Quanto às estratégias de enfrentamento, além do isolamento, uma coisa que a gente tem que acrescentar é que tem se propalado que a testagem em massa das pessoas deve ser feita. Bom, essa é uma estratégia que a Alemanha vem fazendo, testar o maior número de pacientes possíveis, e essa é uma estratégia que alguns países adotaram. Por que o Brasil, então, não faz logo essa estratégia? Porque o volume, né, a demanda de testes que devem ser empregados, devem ser utilizados, ultrapassa a capacidade de entrega produtiva e imediata, né. Muitas empresas estão se esforçando, tentando, né, desenvolver novos testes, trazer novos testes, e esses testes estão sendo avaliados aqui no Brasil. A própria CBDL, junto com a Sociedade de Patologia Clínica, vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido, de examinar a capacidade de funcionamento, de desempenho desses testes, né. E aí, para a população, de modo geral, entender quais seriam esses testes, né? Nós temos dois grupos de testes. Os testes que veem a presença do vírus, né? O principal é uma técnica que a gente chama de biologia molecular, ou seja, o nome da técnica é reação em cadeia de polimerase, nome técnico, mas de forma mais simplificada, é uma técnica de laboratório onde a gente vai ver o código genético do vírus. Antes do nosso próximo tema, mais uma mensagem aqui agora da Prefeitura de São Paulo em relação ao coronavírus, mais especificamente em relação aos novos hábitos, gente. Não tem jeito. Para impedir o avanço do coronavírus, a gente tem que... hábitos. É para o bem da nossa saúde e para a saúde dos outros também. Então, presta atenção nessas dicas simples, mas que podem fazer muita diferença nesse momento. Desinfete e não compartilhe objetos de uso pessoal, inclusive celulares e computadores. Mantenha uma distância segura de outras pessoas e evite também elevadores, áreas comuns e aglomerações. Quando for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o antebraço e use lenços descartáveis. Adquira o hábito de tocar em objetos como maçanetas e botões com a mão que você menos use. De viajar nessa fase, incentive reuniões via computador, que é o que nós estamos fazendo agora, nossa transmissão por videoconferência. Agora é todo mundo em casa, por bem de todo mundo. Saiba mais informações em prefeitura.sp.gov.br/coronavírus, Prefeitura de São Paulo. O próximo tema do programa Gente que Fala é o seguinte:
a Associação Nacional de Jornais e pelo menos outras 50 organizações de imprensa emitiram nota lamentando a medida provisória número 928, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê a suspensão do atendimento de pedidos via lei de acesso à informação a todos os órgãos e entidades cujos servidores estão sujeitos a regime de quarentena ou teletrabalho, home office. A Associação Nacional de Jornais afirma que, em situações de calamidade, a informação pública deve ser ainda mais transparente, abrangente e ágil, como define a medida provisória. Procurador Liviano, o governo se defende dizendo que não está sendo menos transparente, sim, está eliminando prazo para que essas informações sejam repassadas, uma vez que os seus funcionários estão de quarentena, estão realizando teletrabalho. Infelizmente não há defesa para essa atitude, a meu ver, arbitrária, antidemocrática. Né? Já foram publicadas pesquisas mostrando que a demanda por informação aumentou muito nesse período. As pessoas estão em casa procurando os canais, as TVs que mostram informação, os canais por assinatura tiveram acelerada, informação, obviamente, de maneira compreensível, aumenta e não há justificativa para que o Estado não apresente informações. Como eu dizia agora há pouco, na Coreia do Sul, utilizou-se como receita para enfrentar a crise transparência. E não há justificativa para que não se apresentem detalhes. Aliás, Mauro, me chama a atenção um fato que eu não sei se as pessoas viram, mas essa medida provisória, ela é publicada no Hospital das Forças Armadas, ao ser sobre a lista que viajaram para os Estados Unidos, que estão da zona, ele nos formou essas pessoas. Tá? Sim. Duas dessas pessoas tiveram a sua identidade não revelada. Logo depois desta não revelação, o presidente da República, de forma impositiva e autoritária, ele edita esta. Há uma suspeita que não é desarrazoada, que essas duas pessoas cuja identidade não foi revelada seriam a do próprio presidente e da primeira-dama. Na sequência, você tem a edição desta medida provisória. Ela não se sustenta sob o ponto de vista democrático, ela não se sustenta sob o ponto de vista do dever de transparência, e ela se torna ainda pior diante do fato de que o Brasil é um dos fundadores da OGP, Pacto dos Governos Abertos, em 2011, que impõe ao Brasil um dever suplementar de transparência. O fato de termos um grande contingente de servidores em teletrabalho não justifica, não impede o servidor do teletrabalho à distância. As demandas das pessoas vêm eletronicamente. Nada impede que o servidor que está trabalhando remotamente responda às demandas à distância. Se se está querendo adaptar essa situação à nova realidade, uma dilatação do prazo, mas não simplesmente suprimir os prazos. Se dá a impressão, se transmite a impressão, há uma percepção generalizada que está se querendo esconder informações. Né? E nós temos que caminhar para frente. A Suécia, se nós formos olhar os números do coronavírus, são números positivos. A Suécia, por exemplo, tem uma lei de acesso à informação pública desde 1766. A nossa de 2012 completa 8 anos de vigência neste ano, e ao invés de a lei, nós temos aí uma medida provisória que vem na contramão da transparência. Princípio. O que é terrível, o que vem na contramão dos princípios republicanos e democráticos. O Instituto Não Aceita Corrupção, ao lado de outros organismos, como a Transparência Brasil, Transparência Partidária, Contas Abertas, Instituto Etos, também se posicionou frontalmente contra esta medida. E o argumento de dizer que tem validade durante o tempo da pandemia não se sustenta. Mesmo durante a pandemia, a sociedade quer informação e é dever do Estado prestar informações. Um governo democrático informa a sociedade.
não substitui a publicidade por opacidade. A opacidade, ela existe em governos tirânicos. Governos democráticos têm o dever de prestar contas. Absolutamente inaceitável. O teletrabalho fica a opacidade. É a minha visão a respeito deste tema. Doutor Álvaro Putinelli, bem objetivamente, poucos segundos para o seu comentário sobre essa questão da transparência e a sua palavra final, sua despedida, bem objetivamente. Bom, acho que a questão da transparência, como o Oliviano já falou, é fundamental, né? Isso me lembra um estadista na época da Segunda Guerra que falou que, né, em épocas de guerra, a gente pode, de certo modo, comparar nossa época com a época de guerra, né? A primeira vítima é a verdade. Então, né, essa é uma questão bastante delicada, né? E a gente percebeu que a verdade foi vítima não só por questões governamentais, mas também nós, também como cidadãos, também contribuímos, né, à medida que consumimos, né, e repassamos fake news, né. Então, a gente tem que tomar todo cuidado com essa questão. E por outro lado, a própria avalanche de informação que fez com que os cidadãos ficassem basicamente assim, com a sua saúde mental, né, atemorizados, né. Então, essa é uma grande preocupação. Né? E para encerrar, né, eu agradeço aqui mais uma vez o convite, né, deixando claro que todas essas medidas de avaliação, no caso, avaliação diagnóstica, estão sendo feitas, estamos testando esses novos kits, para que a gente tenha a melhor resposta para a população. Doutor Oliviano, palavra final. Um grande abraço a todos e que possamos atravessar em paz essa crise. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado pela audiência de todos, sem tempo aqui para a ficha técnica. A gente encerra por aqui essa edição do Gente do MPD que Fala e voltamos amanhã. Tchau, tchau.